Hoje nós vamos falar sobre a anatomia da junção crânio-cervical, a região onde a coluna se encontra com o crânio, um ponto importantíssimo na anatomia do nosso corpo, principalmente para a movimentação do pescoço. Esse é o canal Tudo sobre Coluna, eu me chamo Alan França, sou neurocirurgião, especialista em coluna e vai ser um prazer bater esse papo com vocês hoje. Falando sobre a anatomia da região crânio-cervical ou da junção crânio-cervical, é necessário a gente ter em mente alguns marcos anatômicos fundamentais. Então vamos acompanhar através da imagem. Nessa imagem nós temos uma representação óssea de um crânio e da coluna cervical, onde aqui nós conseguimos perceber algumas estruturas ósseas que compõem o crânio, como o osso frontal, o osso parietal, o osso temporal e o osso occipital. A região crânio-cervical ela é formada por parte do osso occipital, essa região chamada de suboccipital, onde isso tem uma correlação anatômica com o cerebelo, e as duas primeiras vértebras da coluna cervical, C1, também conhecido como atlas, e C2, também conhecido como áxice. Essa junção ela acontece através da articulação dos côndilos occipitais, que são exatamente essas estruturas convexas que nós temos aqui no osso occipital, que vão se articular com o áxice, com a faceta articular do áxice que está nessa região. Nós temos isso de um lado e do outro lado. Um outro marco anatômico importante que nós temos aqui é o processo odontoide, uma variação anatômica óssea que nós temos na segunda vértebra cervical, que vai permitir, como se fosse um eixo, a articulação do crânio com o pescoço, dando boa parte da movimentação de rotação do pescoço. Temos aqui também alguns pontos importantes, né? Nós temos a protuberância occipital externa, também conhecida na neurocirurgia como íneo, que é essa estrutura. Nós temos a linha nucal superior, a linha nucal suprema mais aqui em cima e a linha nucal inferior mais aqui abaixo. E nessa região nós vamos ter também o forame magno, que é a abertura que o crânio dá para que o bulbo e a medula saiam, né, o bulbo e em seguida a medula saia do crânio e ganhe a coluna cervical. Nessa porção mais posterior nós temos aqui o opístio, nessa porção mais posterior do forame magno nós temos o opístio e na porção anterior do forame magno nós temos o basium. São essas nomenclaturas que vocês precisam estar familiarizados para entender a anatomia da junção crânio-cervical. Aqui nós estamos falando, a princípio, só das estruturas ósseas, né? Mas vamos acrescentar aqui alguns ligamentos e cartilagens, né, estruturas ligamentares, para que vocês possam entender melhor essa anatomia. Então chama a atenção aqui de cara esse grande ligamento, né, um ligamento bem rígido que se insere aqui no íneo, na protuberância occipital externa e acompanha toda a coluna cervical, que é chamado de ligamento nucal. Esse é um ligamento, inclusive, muitas vezes utilizado como substituto de dura mater em algumas neurocirurgias, né, um ligamento importante em algumas cirurgias por ser um trajeto não vascularizado para você acessar a coluna. Então, quando a gente faz uma cirurgia, por exemplo, a gente vai pelo ligamento nucal, uma cirurgia na coluna cervical via posterior, a gente vai pelo ligamento nucal para evitar sangramentos. Temos aqui também um ligamento que vai comunicar o occipito com C1, que é o ligamento atlanto-occipital posterior. Ele tem também a sua porção anterior. Temos também um ligamento atlanto-axial que comunica C1 com C2. Aqui já nessa porção, né, de C1 e C2, nós temos aqui o ligamento amarelo, que já falamos sobre ele na nossa primeira aula sobre anatomia da coluna, um ligamento fibroso que tem sua porção também formada por tecido adiposo, um ligamento importante, né, por exemplo, em algumas síndromes compressivas, onde esse ligamento pode hipertrofiar e acabar estreitando o canal vertebral. Temos também essa articulação, né, a cápsula articular de C1 e C2, a cápsula articular também da articulação atlanto-occipital.
E vamos acrescentar agora as estruturas musculares para vocês entenderem. Então percebam que aqui nós temos um grande músculo que se insere na linha nucal superior, que é o trapézio. Temos aqui também inserido na mastoide, né, que já faz parte aqui do osso temporal, o músculo esternocleidomastoide, músculos fundamentais nos movimentos do pescoço. Mas o que eu quero chamar a atenção aqui são esses 4 músculozinhos que estão aqui um pouco mais abaixo. São músculos importantíssimos no entendimento dessa junção crânio-cervical. São esses 4 músculos aqui. O primeiro músculo, o músculo reto posterior, que se insere na linha nucal inferior e vai também ter um outro ponto de inserção no processo transverso de C1. Existe o músculo reto maior posterior, que ele se insere também na linha nucal inferior, mas vai se inserir lá no espinhoso de C2. Nós temos o oblíquo superior, que ele vai se inserir na linha nucal inferior e no processo transverso de C1. E esse outro músculo aqui, que é o oblíquo inferior, que se insere no transverso de C1 e no espinhoso de C2. Por que são importantes esses músculos? Porque são os músculos suboccipitais. E percebam que esses 3 músculozinhos aqui, eles formam uma espécie de triângulo nessa região. E esse é chamado triângulo suboccipital, formado pela parede lateral do reto posterior maior, pela parede medial do oblíquo superior e pela parede superior do oblíquo inferior. Esse triângulo suboccipital, ele é importante, pois ele tem uma correlação com a artéria vertebral que está passando no seu interior. Então, quando estamos realizando alguns acessos neurocirúrgicos, é importante identificarmos o triângulo suboccipital e ali a gente sabe que na sua profundidade está a artéria vertebral, sendo necessário um cuidado maior para não causar uma lesão inadvertida dessa estrutura, que a gente sabe que uma lesão vascular é sempre um grande temor em uma cirurgia, principalmente uma lesão de origem arterial e uma artéria tão importante como a vertebral, que vai compor a circulação posterior do cérebro. É importante também nós termos como conhecimento algumas linhas da junção crânio-cervical. Essas linhas vão ser importantes para a gente entender doenças como, por exemplo, a malformação de Chiari, para entendermos a impressão basilar ou invaginação basilar, que são assuntos que falaremos nas nossas próximas aulas. Então nós temos uma linha que comunica o básio ao opístio, ou seja, uma linha das paredes do forame magno. Essa linha é chamada de linha de McRae. Então, para quem acompanhou a nossa aula falando sobre malformação de Chiari, se você não assistiu essa aula, eu peço que você assista, uma aula bem interessante, didática, falando sobre o assunto. A gente falou que na malformação de Chiari, quando nós temos uma invaginação das tonsilas abaixo do forame magno, geralmente a partir de 3 a 5 milímetros, nós chamamos isso de malformação de Chiari do tipo 1. Então, essa linha que marca esse ponto, a partir daí 3 a 5 milímetros, é chamada de linha de McRae. Essa linha que comunica o básio ao opístio. Existe também uma linha que vai da margem posterior do palato duro até o opístio, e essa linha é chamada de linha de Chamberlain. Temos também uma outra linha que vai da margem posterior do palato duro até o ponto mais inferior da região occipital, e essa linha é chamada de linha de McGregor. Essas duas linhas de Chamberlain e McGregor, elas são importantes para a gente entender a invaginação basilar, que é um assunto na nossa próxima aula. Então, essa foi a nossa aula sobre anatomia da junção crânio-cervical. Se você gostou desse conteúdo, não deixe de curtir, compartilhar, e caso tenha ficado com alguma dúvida, deixe ela nos comentários, que eu e minha equipe teremos o prazer de resolver essa sua questão, de resolver essa sua dúvida e fazer com que você saia daqui com o máximo de conhecimento. Muito obrigado!